Júnior. É Júnior mesmo, né? Que benção. Glória a Deus. Vamos dizer assim, Evangelista Carlos Júnior. Que alegria tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Amados, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, amém? Tome vossos assentos, por favor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade e pela honra de poder participar da escola bíblica de obreiros, e não só participar, mas ter a honra de pela primeira vez participar e também ministrar aos irmãos. Deus abençoe ao pastor presidente desta igreja, da ADIG, pastor Eliseu Menezes, que está cedendo à coordenadoria da SEADA para que o evento seja realizado, ao pastor Natanael, que nos convidou, formulou o convite, nós estivemos lá, foi uma bênção, e ele nos convidou, tocado por Deus, de poder estar aqui com vocês para falarmos um pouco da palavra de Deus aos obreiros, que é o que eu mais gosto, são os obreiros. A todos os pastores presidentes que já estão aqui, que Deus abençoe todos, não é? Se a gente não respeitar vocês, a gente não chega onde vocês chegaram. Deus abençoe todos vocês de uma maneira especial, e a toda a coordenadoria da SEADA, minha mãe, missionária Miriam, ao meu pai, que me acompanham, que estão aqui comigo na retaguarda orando por mim. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 26, a partir do verso 26, Evangelho segundo escreve Mateus, o capítulo 26 e o verso 26. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Eu quero frisar só este fragmento do verso 30 que diz: e tendo cantado um hino. E tendo cantado um hino. E tendo cantado um hino. Queridos, nós, ao falarmos de ministério, falamos senão de uma vocação de prestação de serviço, pois o termo utilizado no Novo Testamento, diferente do Antigo para ministério, é senão aquele que serve à mesa, e de uma maneira ainda mais original, é utilizado como servil. Esta palavra usada como servo, ou também escravo, é utilizada por Paulo, e não só por Paulo, mas por alguns escritores, que vão falar acerca de alguns ministérios que vão circular sobre a igreja. Por exemplo, o escritor da carta aos Hebreus diz que os anjos são ministradores. Paulo diz que os apóstolos são ministros. E aí nós vamos discorrendo o texto ao ponto que o próprio Cristo diz ser
aquele que veio servir ou aquele que está a ministrar. No entanto, esta palavra traduzida do original, ela vai perdendo um pouco a sua força, porque a palavra ministro ou ministério também é usado para escravo ou escravo acorrentado. Isso está colocado debaixo da vontade de seu senhorio, que na Bíblia Sagrada vem na função divina que é dado a Deus. Todos nós que temos um ministério, somos como os escravos acorrentados, sujeitos à vontade de nosso Senhor, Deus, e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, o escravo, e não precisamos ser muitos intelectuais para entender isso, ele faz, vai e exerce qualquer atividade, de qualquer espécie que seja, debaixo de uma palavra, de uma ordenança do seu próprio Senhor. O escravo não se manda. O escravo, ele deve servir em obediência à vontade de seu Senhor. E tomando por base esse sentido de escravo, não há um ministério melhor para se tomar como modelo do que o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que o próprio Cristo tinha esta mentalidade de serviço e de escravo. Despiu-se de toda a sua glória e veio senão para servir, pois o mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Cristo, tendo esta mentalidade, entrava em colisão com a mentalidade dos judeus da sua época, que esperavam um Messias que via triunfante em seu ministério, que viria senão para destronar o poder governamental e devolver a Israel, exaltando Israel sobre todas as nações e principalmente sobre os seus adversários. Na mentalidade dos mesmos, o ministério do Messias ou do ungido é cheio de pompa, de glória, de honra e de reconhecimento. É meio estranho aceitar o Messias que não tem toda esta pompa e toda esta glória e que renuncia até mesmo algumas honras e algum reconhecimento. Isto entrava em choque. Entrava tanto em choque que talvez um dos maiores choques que vão entrar em confronto com esta mentalidade da época é senão esta palavra que eu vos disse, que o próprio Cristo menciona: eu vim para servir e não para ser servido, quando não mesmo sendo o próprio Messias, lava os pés dos seus discípulos em um ato de humildade. De tantos contextos de serviços expostos no ministério de Cristo, esse ministério modelo, ele vai começar a mostrar que durante esta caminhada de Cristo ministerial aqui na terra, é um espelho, um modelo para a nossa caminhada ministerial. Tudo o que reflete no ministério de Cristo, senhores, vai com certeza, ou deveria refletir no nosso ministério. O ministério de Cristo teve sim o seu apogeu em milagres, em curas, em discipulado, em seguidores, em reconhecimento, em honra, em evidências, em obediência. O ministério de Cristo teve sim o seu apogeu, mas este ministério, e conscientemente Cristo sabia disso, existia uma via dolorosa. Todo ministério terá sim o seu momento de crescimento. Todos aqueles que exercem um ministério, uma vocação, terão o seu reconhecimento, terão seus seguidores, terão seus aplausos, terão a sua glória, terão a sua honra, terão a sua alegria, mas todo ministério não pode se esquivar da via dolorosa. A via dolorosa é senão o momento em que aquele que serve ao ministério vai se esvaziar, vai ser vendido, vai ser traído, vai ser abandonado,
A via dolorosa é senão um momento de silêncio ministerial. A via dolorosa é senão um momento de confronto, em que este momento de glória, de alegria e de apogeu é despido daquele que exerce esse ministério, e o mesmo vai se vestir de um momento de desonra, de vergonha, de descrédito e de abandono. Falar de via dolorosa é senão falar do ápice de todos os escritos do Evangelho. Todos falam acerca do mesmo personagem e giram em torno do mesmo tema central, que é a salvação consumada na morte vicária de Cristo Jesus. Os profetas falavam acerca disso, há salmos que falam acerca disso, que o ministério do ungido seria marcado de um sofrimento, que apenas seriam poupados os ossos de seu corpo. Jesus sabia que este momento, cedo ou tarde, iria chegar. Jesus sabia que no momento certo, no momento dado, o seu ministério iria enfrentar este período de dor. Talvez falar de crucificação esteja um pouco distante da mentalidade da igreja, dessa pós-modernidade, que está viciada em um capitalismo selvagem e num sentimento de conquista desenfreado. E falar de crucificação é falar de uma entrega total do seu ser para consumar a vontade de Deus em cima de um sofrimento humano. Cristo, nós bem sabemos, vai se despir de todos os seus atributos divinos, e o que paira sobre ele é o cumprimento de Isaías capítulo 11, que os 7 Espíritos de Deus pairavam sobre ele de maneira plena, e é sobre esta vocação e sobre esta unção divina que Cristo vai exercer todos os seus milagres. Mas como Lucas descreve no seu evangelho, ele era homem e homem perfeito, digno das aflições, que quando se encontra no Getsêmani, debaixo de tanta angústia, começa a sair sangue pelos seus poros capilares. No entanto, senhores, segundo o relato bíblico, de maneira bem rápida, Cristo é conduzido à casa de Anás e Caifás, aonde vão bater no seu rosto, aonde vão humilhá-lo, sendo que não havia como condená-lo, mas mesmo não achando condenação sobre o mesmo, e sobre uma rixa religiosa de Anás e Caifás contra Cristo, Cristo vai apanhar e vai ser humilhado. Depois desta humilhação pública na casa de Anás e Caifás, o mesmo é conduzido ao governo romano, onde vão colocar uma capa vermelha sobre o mesmo, o sentar sobre uma cadeira, colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e esta coroa não era apenas uma coroa como estão pintando em quadros, mas a coroa romana era em forma de capacete, e eram cravadas de espinho, cravando na cabeça de Cristo, dando na sua mão uma cana, e diziam: salve-se, ó Rei dos Judeus. E Jesus, como um cordeiro mudo, não vai bater boca e nem argumentar. Vão tomar a cana na mão de Cristo e vão socar a cana na sua cabeça. Conforme batem a cana na cabeça de Cristo, os espinhos da coroa vão se cravando na cabeça dele, e isso dá uma febre que não baixa. Como já se não bastasse, Cristo vai apanhar. As chicotadas, e nós sabemos que o chicote dos romanos tinham nas suas pontas ossos de animais que dilaceravam e rasgavam a carne. Cristo apanha muito. E eu sou adepto da linha de raciocínio que, segundo a lei dos judeus, eles batiam 40 menos 1 a mais os romanos, segundo o livro Catatumbas de Roma, batiam sem piedade, ao ponto que muitos não suportavam a disciplina dos judeus dos romanos e morriam nos açoites dos mesmos. Depois de Cristo ser dilacerado em sua carne, o mesmo é obrigado a levar o lado horizontal da sua cruz, aonde, caindo no meio da via, Simão Cirineu é obrigado a ajudá-lo a conduzir até o Gólgota, aonde prego de 30 centímetros são cravados nos seus pulsos. Eu tenho um livro de um médico legista que estuda a crucificação há mais de 25 anos, e eu também acredito nessa linha de raciocínio,
Porque ao ser cravados os pregos nos seus pulsos, senhores, as pernas de Cristo não são cravadas cruzadas. Eu acredito nesta linha. São cravadas abertas nas laterais da cruz, porque não dava para cravejar ou cravar os espinhos com as pernas cruzadas. Segundo as escavações arqueológicas, descobriram alguns tornozelos, pastor Natanael, que tinham pregos cravados aqui, aonde só há cartilagem e nervos, não tem veia, não sai sangue. Quem cravava sabia o que estava fazendo. Ele não batia para o condenado sangrar e morrer perdendo seu sangue. Ele batia para o condenado morrer de dor. Batia em lugar só de cartilagem de nervos. É uma dor insuportável, senhores. É uma dor que nenhum dos senhores aqui suportaria. Talvez isso esteja um pouco distante, mas eu acredito que todos aqui assistiram um filme dirigido por Mel Gibson, chamado A Paixão de Cristo. Algumas pessoas no estado de São Paulo morreram na sala de cinema ao verem este momento de dor. É um filme. Algumas pessoas aqui também no estado do Rio de Janeiro também morreram de infarto, porque não suportaram ver as cenas de dor de Cristo Jesus na sua paixão. Eu acredito que vocês que assistiram este filme, em um dado momento esquivaram o seu rosto, fecharam os olhos, porque não conseguiram ser confrontados com um filme que de maneira fictícia mostrava a dor de Cristo Jesus. E nenhum filme vai mostrar a totalidade ou a tensão de toda a dor que Cristo sofre. Eu estou dizendo de um momento que nenhum humano suportaria. E o que vai me deixar pasmo é que Jesus tinha consciência deste momento em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Jesus sabia que o momento era chegado. Segundo o verso 31, o mesmo diz: é chegado a hora em que muitos de vocês vão perder a fé em mim. Se nós aproximarmos, segundo a tradução da Brit Hadashah, o mesmo diz: é chegada a hora em que vocês vão se escandalizar ao ponto que não vão acreditar mais no meu ministério, porque deve se cumprir aquilo que os profetas disseram ao meu respeito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus tinha certeza que o momento era aquele. Jesus tinha convicção que o momento do seu ministério, o momento de maior agonia, era chegado. E o que me deixa abismado é que o verso 30 diz: e tendo cantado um hino, partiu para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino, foi enfrentar um momento de intensa angústia. E tendo cantado um hino, foi ser vendido. E tendo cantado um hino, foi ser traído. E tendo cantado um hino, foi apanhar. E tendo cantado um hino, entrou em solidão. E tendo cantado um hino, foi apanhar e ser dilacerado de uma condenação que não era dele, mas deu a sua vida de graça. E tendo cantado um hino, obedeceu ao Pai, mesmo sendo filho unigênito, que desfruta da mesma essência do Criador, despiu-se da sua glória para enfrentar um momento de agonia ministerial, sem honra, sem apogeu, sem aplausos, sem reconhecimento, abandonado, em silêncio, quando o próprio Deus vira as costas para ele, cantando um hino. Como é que alguém, senhores, vai ter força para cantar sabendo que vai ser vendido? Como é que alguém tem força para cantar quando vislumbra aqueles que aplaudiram o seu ministério,
que receberam curas no seu ministério, que foram edificados no seu sermão, vão virar as costas para ele, e um que molha o pão no prato vai vender por moedas. Quem vai cantar? O problema é que estão ensinando que o ministério é cercado de riquezas. O problema é que estão ensinando que o ministério é feito de sapato colorido e camisa de marca. Oh, glória. Tem alguém aqui? O problema é que estão ensinando que o ministério é um crescimento ministerial, mas nós estamos esquecendo que existe um momento da via dolorosa. A pergunta que não cala é essa: da onde é que Cristo tira forças para cantar sabendo que vai ser vendido? O texto diz: e tomando o pão, e tomando o cálice, disse: este é o símbolo da nova aliança. Todas as vezes que vocês lembrarem de mim, por favor, peguem um pão e tomem do vinho. Peguem do pão e tomem do vinho. Meu amigo judeu, o senhor sabe melhor do que eu que a igreja não participa da Santa Ceia. A igreja participa do partir do pão. É por isso que havia uma briga, porque os judeus não aceitavam aqueles que não eram circuncidados a sentarem na mesa. Porque a Santa Ceia é para os judeus, o partir do pão é para a igreja. A ceia é feita com cordeiro assado, 4 taças de vinho, uma taça vazia, um copo com água, ervas amargosas e 3 pães asmos. Fora os outros simbolismos. Estas festas são os tripés da festa judaica: Pêssah, Shavuot e Sucote. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas são coligadas por outras 2. Então vem Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas e tabernáculos. São festas perpétuas. São festas que não devem ser quebradas. Essas festas são memoriais vivos, em que Deus queria que o seu povo celebrasse para se lembrar do que Deus havia realizado. O ser humano tem uma grande facilidade de se esquecer dos benefícios que recebe. E Deus queria inculcar o povo para nunca se esquecer dos atos que havia realizado. No mesmo período da Páscoa, Cristo ceia com seus discípulos e depois de ter ceado, partiu o pão. É por isso que a igreja não participa da Santa Ceia, participa do partir do pão. O engraçado é que Cristo vai usar algumas substâncias que não tem nada a ver com o momento. Quem quer me ouvindo, diga amém, por favor. Ele está dizendo: o meu sangue é vinho e o meu corpo é pão. O meu sangue é vinho e o meu corpo é pão. É estranho isso, porque se o sangue é para lavar, o melhor seria um copo com água, porque a água limpa. Eu nunca vi ninguém lavar roupa com vinho. Eu nunca vi ninguém tomar banho de vinho. Eu nunca vi ninguém se lavar com vinho. Mas ele está dizendo: o meu sangue é vinho. Corpo, ele usa o pão. Talvez seria mais claro usar um cordeiro assado, mas ele usa o pão. E ele usa um pão sem fermento. E ele está dizendo: o meu sangue é vinho e o meu corpo é um pão sem fermento. O meu sangue é vinho e o meu corpo é um pão sem fermento. O que é que Cristo está dando às pessoas do ministério? Ele está dando a nós uma graça de enfrentarmos a via dolorosa cantando um hino, baseado no vinho. O vinho da Bíblia Sagrada representa alegria, senhores. Só que a alegria natural é baseada na alma, sede do meu eu. Então, para eu me alegrar, eu preciso ver, ouvir ou participar de algo engraçado. O meu cérebro vai captar essa emoção, passa para o sistema nervoso para o bulbo facial, que vai expressar o sorriso, que é o grito da alegria. Ninguém vai cantar sabendo que vai morrer. Ninguém vai cantar sabendo que vai ser vendido. Ninguém vai cantar sabendo que vai ser atraído. Só que quando você toma do sangue do cordeiro, esta alegria ela vira gozo no espírito. E espírito é consciência, parte perceptiva da glória de Deus e intuição. Eu já não me alegro apenas naquilo que vejo. Eu já não me alegro apenas naquilo que vivo.
Eu já não me alegro apenas naquilo que ouço, mas alegro na consciência da certeza daquilo que creio. É por isso que no verso 32 Jesus diz: mas depois da minha ressurreição, mas depois da minha ressurreição, Cristo, antes de enfrentar a venda, a traição, as chicotadas, os cravos de humilhação, já está batendo no peito de maneira antecipada e está dizendo: eu vou ressuscitar. O que impulsiona Cristo a cantar um hino é a certeza que existe sim um momento de agonia ministerial. Mas este momento de agonia não é forte o suficiente de te privar de uma alegria após a crucificação. Jesus está cantando na certeza que a vitória é maior sobre o ministério, o momento de agonia que ele está vivendo. E senhores, a nossa vida não vai ser diferente da vida de Cristo, quando mesmo disse: quem deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Se tem cruz, nós seremos vendidos. Se tem cruz, você vai ser traído. Se tem cruz, você vai ser humilhado. Se tem cruz, vai ter um momento de solidão. Se tem cruz, vai ter um momento de silêncio. Se tem cruz, tem um momento de agonia. E ninguém tira a cruz das costas. Você trabalha com ela nas costas, você levanta com ela nas costas, você vem para a igreja com ela nas costas. Mas perceba que mesmo com a cruz nas costas, vendido, traído, perseguido, humilhado e em silêncio, você conseguiu chegar aqui esta manhã e levantar as mãos e adorar. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado, segura na mão deste obreiro, segura na mão deste companheiro, chacoalha a mão dele e diga: o momento da via dolorosa não vai calar a tua adoração, o momento da traição não vai arrancar a tua alegria, o teu ministério vai passar por cima. Quem não acredita, levante a mão deste companheiro para adorar aquele que te dá. Sabe qual é o nosso problema? Queremos um ministério cercado só de glórias. Se você não tem a mentalidade de ser um escravo acorrentado, você não presta para o ministério, Senhor. Eu estou dizendo de alguém que tinha todo o motivo do mundo para bater boca com quem queria. Se você não der um glória, eu vou parar de pregar. De olhar e falar assim: você está me batendo por causa de quê? Eu estou dizendo de alguém, não dessa teologia frajuta do teísmo aberto, sem vergonha dos alemães, que aceita um pedaço da Bíblia e condena outro. Estou dizendo que alguém que é santo. Eu estou dizendo de alguém que não tropeçou. Eu estou dizendo de alguém que podia olhar para Judas e dizer: você está me vendendo por quê, camarada? Mas como um cordeiro mudo, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Se escandaliza